Introdução. Este livro foi escrito para poucos, digo para poucos porque os muitos não o aceitam, não o compreendem, não o querem. Quando saiu a primeira edição do Matrimônio Perfeito, houve um grande entusiasmo entre os estudantes de todas as escolas, lojas, religiões, ordens, seitas e sociedades esotéricas. O resultado desse entusiasmo foi a formação do movimento gnóstico, que começou com alguns poucos compreensivos e logo tornou menos-se internacionalmente reconhecido. Muitos estudantes do ocultismo estudaram este livro, poucos o compreenderam. Muitos, entusiasmados pelo tema encantador de O Matrimônio Perfeito, ingressaram nas fileiras do movimento gnóstico. Hoje, podemos contar nos dedos aqueles que permaneceram fiéis à gnose. Muitos juraram lealdade diante do altar da gnose, mas na verdade quase todos violaram seus juramentos. Alguns pareciam verdadeiros apóstolos, e duvidar deles pareceria até um sacrilégio. Porém, com o tempo tivemos que nos convencer, com infinita dor, de que eram também traidores. Muitas vezes bastou a esses falsos irmãos ler um livro ou escutar um conferencista novo, recém-chegado à cidade, para que se afastassem do movimento gnóstico. Nesta batalha pela nova era aquária, que se iniciou no dia 4 de fevereiro de 1962, entre 2 e 3 horas da tarde, tivemos que aprender que o abismo está repleto de equivocados sinceros e de gente de ótimas intenções. O matrimônio perfeito e o Cristo cósmico constituem a síntese de todas as religiões, escolas, ordens, seitas, lojas, yogas, etc. É na verdade uma lástima que tantos, que encontraram a síntese prática, tenham saído dela para caírem no intrincado labirinto das teorias. Conta a tradição que no centro do labirinto existia a síntese, isto é, o lábaro do templo. A palavra labirinto, etimologicamente vem da palavra lábaro. Este último era uma haja de duplo fio, símbolo da força sexual masculino menos feminina. Quem encontra a síntese, realmente comete a maior das tolices quando sai do centro e volta aos complicados corredores de todas as teorias que formam o labirinto da mente. Cristo e magia sexual. 1. Introdução. Representam a síntese religiosa. Se fizermos um estudo comparativo das religiões, descobriremos que no fundo de todas as escolas, religiões e seitas esotéricas, existe o falismo. Recordemos a Pristera, ninfa do cortejo de Vênus, transformada em pomba pelo amor. Lembremos a Vênus virtuosa, recordemos as procissões do deus Príapo na velha Roma Augusta dos Césares, quando as sacerdotisas dos templos, cheias de êxtase, portavam majestosamente um enorme falo de madeira sagrada. Com justa razão disse Freud, o fundador da psicanálise, que as religiões têm origem sexual. No matrimônio perfeito encerram menos-se os mistérios do fogo. Todos os cultos ao fogo são absolutamente sexuais. As vestais foram verdadeiras sacerdotisas do amor. Com elas os sacerdotes célibes alcançaram o adoptado. É lamentável que as modernas vestais, as monjas, não conheçam a chave da magia sexual. É uma lástima que os modernos sacerdotes tenham esquecido a chave secreta do sexo. Sentimos profunda dor ao vermos tantos yogis que ignoram a chave suprema do yoga, a magia sexual. A síntese suprema de todos os sistemas de yoga. As pessoas enchem menos-se de horror quando conhecem a magia sexual, porém, não se envergonham quando se entregam à satisfação de todos os refinamentos sexuais e de todas as paixões carnais. Aqui tens,
Querido leitor, a síntese de todas as religiões, escolas e seitas. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. Na noite profunda dos séculos existiram poderosas civilizações e grandiosos mistérios. Jamais faltaram as sacerdotisas do amor nos templos. Com elas, praticaram a magia sexual aqueles que se tornaram mestres da loja branca. O mestre deve nascer dentro de nós com a magia sexual. No país ensolarado de quem, lá no velho Egito dos faraós, quem divulgasse o grande arcano, a magia sexual, era condenado à pena de morte, cortava menos se menos lhe a cabeça, arrancava menos se menos lhe o coração e suas cinzas eram jogadas aos quatro ventos. No país dos astecas, homens e mulheres, aspirantes ao adeptado, permaneciam horas inteiras acariciando menos-se, amando menos-se e praticando magia sexual, dentro dos pátios dos templos. Aquele que derramasse o vaso de Hermes nessas práticas do templo era decapitado, por haver profanado o templo. Todos os sistemas de menos educação íntima têm como última síntese prática a magia sexual. Toda religião, todo o culto esotérico tem como 2. Introdução. Síntese a magia sexual, o arcano AZF. Nos mistérios de Eleusis existiam Baal-Zeu e coisas inefáveis. A magia sexual era a base fundamental desses mistérios. Então, ninguém pensava em porcarias, porque o sexo era profundamente venerado. Os iniciados sabem que no sexo opera o terceiro logos. Escrevemos este livro com inteira clareza, develando o que estava velado. Aquele que quiser realizar menos-se a fundo, agora poderá fazer menos-lo, porque aqui está a guia, aqui está o ensinamento completo. Por ter ensinado a senda do matrimônio perfeito tenho sido molestado, humilhado, caluniado, perseguido. Porém isso não me importa. No princípio, as traições e as calúnias doíam menos-me muitíssimo. Agora, tornei menos mediaço e todas essas coisas já não me fazem sofrer. Sei muito bem que a humanidade odeia a verdade e não gosta dos profetas. Assim, é apenas normal que me odeiem por haver escrito este livro. Uma só coisa perseguimos, uma meta, um objetivo, a cristificação. É necessário que cada homem se cristifique. É necessário encarnar o Cristo. Neste livro levantamos o véu dos mistérios crísticos. Explicamos o que é o princípio crístico. Convidamos a todos os seres humanos a seguirem a senda do matrimônio perfeito para que logrem a cristificação. Explicamos que o Cristo não é um indivíduo, mas um princípio universal, cósmico, impessoal, que deve ser assimilado por cada homem, mediante a magia sexual. Naturalmente, tudo isto escandaliza os fanáticos, porém a verdade é a verdade e temos que dizer menos lá, mesmo que nos custe a própria vida. Os ensinamentos do Zen da Vesta, à semelhança dos princípios doutrinários encontrados no livro dos mortos dos egípcios, contém o princípio Cristo. A Líade de Homero, a Bíblia hebraica, assim como os Edas germânicos e os livros sibilinos dos romanos, contém o mesmo princípio Cristo. Isto é o suficiente para demonstrar que o Cristo é anterior a Jesus de Nazaré. Cristo não é um só indivíduo, Cristo é um princípio cósmico que devemos assimilar dentro de nossa própria natureza física, psico-somática e espiritual, mediante a magia sexual. Entre os persas, Cristo é Hormuz, Ahura-Mazda, o terrível inimigo de Arimã, ó Satã que levamos dentro de nós. Entre os hindus, Krishna é o Cristo. O Evangelho de Krishna é muito semelhante ao de Jesus de Nazaré. Entre os
egípcios, Cristo é Osíris e todo aquele que o encarnava era de fato um. 3. Introdução. Osirificado. Entre os chineses é Fu-I, o Cristo cósmico, que compôs o I-King, livro das leis, e nomeou ministros dragões. Entre os gregos, o Cristo chamava Zeus, Júpiter, o pai dos deuses. Entre os astecas é Quetzalcoatl, o Cristo mexicano. Entre os Edas germânicos é Balder, o Cristo que foi assassinado por Oder, deus da guerra, com uma flecha de Agárico. Assim, poderíamos citar o Cristo cósmico em milhares de livros arcaicos e velhas tradições que vêm de milhões de anos antes de Jesus. Tudo isto convida menos-nos a aceitar que o Cristo é um princípio cósmico contido nos princípios substanciais de todas as religiões. Realmente, só existe de fato uma religião, única e cósmica. Esta religião assume diferentes formas religiosas, segundo os tempos e as necessidades da humanidade. As lutas religiosas são absurdas, porque no fundo todas as religiões são unicamente modificações da religião cósmica universal. Desde este ponto de vista, afirmamos que este livro não está contra nenhuma religião, escola ou sistema de pensamento. O que fazemos neste livro é unicamente entregar à humanidade uma chave, um segredo sexual, uma chave com a qual todo ser vivente pode assimilar o princípio Cristo, encontrado no fundo de todas as grandes religiões do mundo. Reconhecemos a Jesus Zeus Júpiter, como o novo super-homem que assimilou totalmente o princípio Cristo, e de fato, converteu-se em um Deus homem. Por isso devemos imitar Lu. Ele foi um homem completo, um verdadeiro homem, no sentido mais completo da palavra. Porém, foi mediante a magia sexual que ele logrou assimilar, de forma absoluta, o princípio Cristo universal e cósmico. Aqueles poucos, bem compreensivos, devem estudar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Aí, o devoto do matrimônio perfeito encontrará a pura e legítima magia sexual, ensinada por Jesus. É claro que o ensinamento está à chave. Porém quem tenha entendimento entenderá intuitivamente. A humanidade moderna cometeu o erro de separar o grande Mestre Jesus de todos os seus antecessores que, como ele, também se cristificaram. Isto prejudicou a humanidade atual. Necessitamos compreender, cada vez melhor, que todas as religiões constituem uma única religião. Maria, a mãe de Jesus, é a mesma Isis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, etc. A mãe cósmica, o Kundalini, fogo sexual, do qual sempre nasce o Cristo cósmico. 4. Introdução. Maria Madalena é a própria Salambo, Matra, Istar, Astarté, Afrodite e Vênus, com a qual temos que praticar a magia sexual para despertar o fogo. Os mártires, santos, virgens, anjos e querubins são os próprios deuses. Semi-deuses, titãs, deusas, cíclopas e mensageiros dos deuses citados nas mitologias pagãs. Todos os princípios religiosos do cristianismo são pagãos e quando as formas religiosas atuais desaparecerem, seus princípios serão assimilados pelas novas formas religiosas do futuro. É necessário compreender o que são as Imaculadas Conceições. É necessário saber que só com o matrimônio perfeito nasce o Cristo no coração do homem. É urgente despertarmos o fogo do Kundalini ou fogo do Espírito Santo, para encarnar o Cristo. Quem desperta o Kundalini transforma-se, como Ganimedes, na águia do
espírito, a fim de subir ao Olimpo e servir de copeiro aos deuses inefáveis. É lamentável que os sacerdotes católicos tenham destruído tantos documentos, tantos tesouros valiosos da antiguidade. Felizmente, nem tudo puderam destruir. Durante o Renascimento, alguns livros maravilhosos foram descobertos por valorosos sacerdotes. Assim, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., conseguiram traduzir, apesar das perseguições do clero, obras famosíssimas como a Ilíada e a Odisseia, de Homero. Verdadeiros livros de ciência oculta e magia sexual. Traduziram também a Eneida de Virgílio, a Teogonia, os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, a Metamorfose de Ovídio e outros escritos de Lucrécio, Horácio, Tíbulo, Tácito, Tito Livio, Apuleio, Cícero, etc. Tudo isso é gnosticismo puro. É realmente lamentável que alguns ignorantes abandonem a gnose a fim de seguirem sistemas e métodos que ignoram a magia sexual e o matrimônio perfeito. Nós investigamos todos os grandes tesouros gnósticos. Esquadrinhamos o fundo de todas as religiões arcaicas e encontramos a chave suprema da magia sexual no fundo de todos os cultos. Agora entregamos este tesouro, esta chave, à humanidade doente. Muitos lerão este livro, mas poucos o compreenderão. Aqueles que estão acostumados a ler milhares de livros por simples curiosidade intelectual, perderão a oportunidade de estudar a fundo esta. 5. Introdução. Obra. Não basta ler às pressas este livro. Equivocam menos se os que assim pensam. É necessário estudar menos-lo profundamente, a fim de poder compreender menos-lo totalmente, não só com o intelecto, mas em todos os níveis da mente. O intelecto é só uma pequena fração da mente. O intelecto não é toda a mente. Quem compreender este livro unicamente com o intelecto, não o terá compreendido. Só com a meditação interna é possível compreender menos-lo. Em todos os níveis da mente. É urgente praticar a magia sexual a fim de que conseguir a cristificação. Neste livro o leitor encontrará a chave suprema da auto-realização íntima. Não somos contra nenhuma religião, escola, seita, ordem ou loja, porque sabemos que todas as formas religiosas são manifestações da grande religião cósmica universal infinita, latente em todo o átomo do cosmos. Nós só ensinamos a síntese de todas as religiões, escolas, ordens, lojas e crenças. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. A magia sexual é praticada no cristianismo esotérico. A magia sexual é praticada no Zen budismo. A magia sexual é praticada entre os yogis iniciados. A magia sexual é praticada entre os sufis maometanos. A magia sexual foi praticada em todos os colégios iniciáticos de Troia, Egito, Roma, Cartago e Eleusis. A magia sexual foi praticada nos mistérios maias, astecas, olmecas, druidas, etc. A síntese de todas as religiões, escolas e seitas é a magia sexual e o Cristo cósmico. Nós ensinamos a doutrina da síntese, a qual jamais poderá estar contra as diversas formas religiosas. Nossos ensinamentos estão contidos em todas as religiões, escolas e crenças. Se o leitor fizer um estudo sério de todas as religiões do mundo, encontrará o falo e o útero como síntese de todos os mistérios. Ainda não se conheceu uma religião ou escola de mistérios onde estejam ausentes o Cristo cósmico e os mistérios do sexo. A doutrina da síntese não pode prejudicar a ninguém, porquanto é a síntese de todas. Convidamos os devotos de todos os cultos,
escolas e crenças a fazerem um estudo comparativo das religiões. 6. Introdução. Convidamos os estudantes dos diversos sistemas de auto-educação íntima a estudarem o esoterismo sexual de todas as escolas secretas de mistérios. Convidamos todos os lugis para que estudem o sexo-yoga e o tantrismo branco da Índia, sem o qual nenhum lugia logrará a libertação absoluta. A magia sexual e o Cristo constituem a síntese de todo o estudo esotérico, seja qual for seu nome, forma religiosa ou sistema educacional. Os ataques de que temos sido vítimas, as perseguições, os anatemas, as excomunhões, etc., devem menos-se à ignorância e à falta de estudo. Qualquer forma religiosa ou sistema esotérico enriquece menos-se com a síntese. A síntese não pode prejudicar a ninguém. Amamos profundamente todas as formas religiosas, sabemos que elas são a manifestação amorosa da grande religião cósmica universal. No matrimônio perfeito acha menos-se a suprema síntese religiosa. Deus é amor e sabedoria. No Cristo e no sexo encontra menos-se a última síntese de todas as lojas, ordens, escolas, seitas, sistemas e métodos de auto-realização íntima, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto no Norte, como no Sul. Paz inverencial. Samael ao Nuyor. 7. Introdução. 8.